Meus amigos, estamos aqui novamente trazendo para seu conhecimento o conteúdo de um novo artigo que devemos publicar sob o título Como compatibilizar os problemas da saúde da população com os da economia resultantes do coronavírus. Esta questão estou tratando neste artigo exatamente por conta do conflito que se estabeleceu entre aqueles que defendem que a prioridade deve ser dada à saúde e aqueles que afirmam que a prioridade tem que ser dada à economia, em consequência dos problemas sociais resultantes exatamente da queda da atividade econômica. Então, o que nós nos propomos a fazer é exatamente mostrar como enfrentar esses problemas resultantes da pandemia do coronavírus, buscando compatibilizar os problemas da saúde com os problemas da economia. De imediato, o que nós temos a afirmar com relação à questão da saúde é que a sua solução definitiva só ocorrerá a partir do momento em que for desenvolvido um antibiótico, um medicamento que proporcione a cura. Esse medicamento, este antibiótico ainda não existe, e que exista também, que se desenvolva também uma vacina que possibilite prevenir toda a população exatamente da ação do coronavírus. Nem o antibiótico, nem a vacina foram desenvolvidos até o presente momento. Então isso fez com que se tornasse uma imposição a política de distanciamento social da população. Exatamente esse distanciamento social foi adotado com dois propósitos. O primeiro propósito de evitar que as pessoas contraiam a doença, exatamente que poderia resultar de aglomerações nos locais de trabalho, em supermercados, em shopping centers, etc. Então, o distanciamento social, da forma como está sendo praticado em vários países do mundo, inclusive no Brasil, mesmo de forma precária, é uma solução que visa exatamente evitar que as pessoas contraiam a doença e, em segundo lugar, evitar também que o sistema de saúde seja colapsado na medida em que a quantidade de doentes se apresentem em hospitais buscando a cura da doença e os hospitais não tenham capacidade de atendê-los. Isso aconteceu na Itália, na Espanha e provavelmente poderá ocorrer nos Estados Unidos se não houver medidas capazes de impedir que isso aconteça. É claro que o distanciamento social traz como consequência o agravamento das condições sociais da população, devido à perda da renda, seja das pessoas com vínculo empregatício, cujo resultado é a inadimplência no pagamento dos seus compromissos e o aumento da fome e da miséria de grande parte da população. E também a queda na demanda de bens e serviços, com o agravamento da situação econômica das empresas, que podem ser levadas à falência, sobretudo as micro, pequenas e médias empresas. E também a queda na arrecadação de impostos pelo governo em todos os níveis, federal, estadual e municipal, que seriam levados à insolvência e ficariam incapacitados de enfrentar o problema do coronavírus. A tentativa de pouquíssimos governantes, inclusive Bolsonaro no Brasil, de adotar o isolamento social apenas
para as pessoas vulneráveis, como os idosos, sob o pretexto de manter os empregos e as atividades econômicas em funcionamento, essa política de isolamento chamado vertical, ou seja, de isolar apenas as pessoas vulneráveis, não deu certo na Itália nem na Espanha e também nos Estados Unidos, ao ponto de serem esses os 3 países que apresentam os maiores índices de contaminados e de mortos. Então essa política de isolamento apenas daquela parcela vulnerável da população, os idosos, por exemplo, ela não produz o efeito desejado. É por isso que o distanciamento social total, mantendo apenas as atividades econômicas essenciais, é absolutamente necessário até que haja o surgimento de um antibiótico e de uma vacina que possibilite enfrentar o problema. Está demonstrado pelos fatos que ocorreram em vários países que nenhuma sociedade terá capacidade de enfrentar pandemias sem infraestruturas de saúde com capacidade suficiente, bem como investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, visando a fabricação de medicamentos e vacinas capazes de combater os vírus atuais e futuros. A pandemia do coronavírus deixou evidenciada a fragilidade da infraestrutura de saúde, com insuficiência na capacidade hospitalar e de postos de saúde e de recursos humanos especializados em vários países do mundo, entre eles o Brasil, bem como a incapacidade das instituições de pesquisa médica em todo o mundo em preverem o surgimento de vírus novos, como o coronavírus, visando a preparação do sistema de saúde com novos medicamentos e vacinas voltados para este fim. Um fato evidente: vacinas movimentam fortunas. O seu desenvolvimento, porém, não é imediato. Para piorar, não há garantia de que surjam drogas capazes de imunizar a humanidade de todas as doenças causadas por vírus. Tal incerteza pode se converter rapidamente em pânico. É o que vem ocorrendo com o recente surto do novo coronavírus. Para mudar esta realidade e a humanidade não ser surpreendida no futuro com novos vírus, como foi agora pelo coronavírus, é preciso, portanto, implantar infraestruturas de saúde com capacidade suficiente em todos os países, com hospitais e postos de saúde, bem como investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, visando a fabricação de medicamentos e vacinas capazes de combater os vírus atuais e futuros. As vacinas são fundamentais para o combate à doença na história da medicina. Ao longo da história, elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência do pólio, do sarampo, do tétano, entre várias outras doenças. Hoje as vacinas são consideradas o tratamento com menor custo-benefício em saúde pública. O que são vacinas? As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Lamentavelmente, o mundo desperdiçou a chance de produzir a vacina para conter o coronavírus. Segundo inúmeros analistas e pesquisadores que nós tivemos a oportunidade de pesquisar. Por exemplo, a epidemia de SARS foi controlada e o estudo das vacinas contra o coronavírus foi abandonado. Hoje, quase 20 anos depois da SARS, quando um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, já infectou quase 2 milhões de habitantes em todo o mundo, está mais uma vez se perguntando quando uma vacina estará pronta. Um fato é evidente: se não fosse abandonado o programa de pesquisa de vacinas para SARS,
haveria muito mais bases prontas para trabalhar neste novo vírus, intimamente relacionado com o anterior. O novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, é um primo próximo do vírus que causou a SARS em 2002. Se as pesquisas tivessem avançado, nós já teríamos um exemplo de como esse tipo de vacina se comporta. E embora os vírus não sejam exatamente os mesmos, eles vêm da mesma classe, segundo vários pesquisadores. Então, por que é que não aprendemos com coronavírus anteriores e abandonamos essas pesquisas? Segundo especialistas, tudo se resume ao dinheiro. A realidade é que no capitalismo, quando existe um mercado, existe uma solução. Hoje temos centenas de vacinas para os coronavírus, mas são todas para animais, porcos, galinhas e vacas. Elas são vacinas para prevenir doenças que podem custar milhões de dólares à indústria avícola e pecuária. Quer dizer, a ênfase principal da produção de vacinas é para proteger os animais, simplesmente porque esses animais geram lucro para essas indústrias que há pouco citei. Pensava-se também, quer dizer, o fato de ter havido esse abandono da pesquisa do coronavírus, pensava-se que o surto de coronavírus em humanos poderiam ser controlados mais facilmente. Erraram redondamente. A realidade é que o mundo precisa de uma vacina contra o coronavírus e muito provavelmente isso vai demandar de 18 meses a 24 meses, ou seja, de um ano e meio a 2 anos para que a vacina surja. Então, na ausência de uma vacina para proteger a população, não há outra alternativa a não ser o distanciamento social, que pode durar até 2022, segundo pesquisa publicada na revista Science. Então, quem imaginar que tudo vai voltar à normalidade em pouco tempo, é preciso abandonar essa perspectiva e trabalhar com uma solução que demandará bastante tempo, simplesmente porque para que haja uma liberação total das pessoas nos contatos da convivência social, é necessário que haja solução para o enfrentamento do coronavírus. A economia, evidentemente, que foi profundamente afetada por conta dessa crise do coronavírus. O transporte, o turismo e a distribuição de bens e serviços são particularmente afetados. É evidente que alguns setores estão ganhando muito dinheiro, como os produtos farmacêuticos, indústria de equipamentos médicos e produtos sanitários, alimentos e comércio online. Segundo a agência Moody's, os países do G20 devem sofrer coletivamente uma redução de 0,5% do produto interno bruto em 2020. Nos Estados Unidos, haverá uma queda de 2% no PIB, e na zona do euro, segundo essas previsões, 2,2% de queda do produto interno bruto. A expectativa é que a China cresça 3,3%, que é uma taxa muito baixa para esse país. Na zona do euro, com regulamentações trabalhistas mais protetoras, é esperado que o desemprego suba para 12% no final de junho. Nos Estados Unidos, há uma previsão do presidente do Federal Reserve afirmando que o desemprego pode subir para 30% nos próximos meses. Os efeitos das medidas de distanciamento social para o combate ao coronavírus sobre a economia global são devastadoras, porque dela resultará uma depressão econômica que durará muitos anos, graças à falta de visão estratégica dos governos que não foram capazes de prever esta pandemia, não investiram no nível necessário no desenvolvimento de pesquisas
de novas vacinas, não investiram no aumento da capacidade de seu sistema de saúde e não desenvolveram suas indústrias em condições de produzir equipamentos hospitalares e até mesmo de máscaras para uso pela população toda dependente da produção chinesa. É um absurdo países como Estados Unidos, Brasil e outros dependerem da produção de máscaras da China, que evidentemente poderiam ser fabricadas dentro de seus próprios territórios. Para fazer frente à depressão econômica, os governos têm que atuar no sentido de minimizar a queda no consumo da população. Não há como voltar à situação de normalidade que prevalecia antes da eclosão do coronavírus. O que tem que fazer é minimizar as consequências econômicas da crise. Para isso é preciso minimizar a queda no consumo da população e das empresas, mantendo as atividades econômicas essenciais com a adoção de medidas em benefício dos desempregados e das populações pobres para não morrer de fome, e das micro, pequenas e médias empresas para não sucumbirem à crise. Aqui no Brasil está sendo adotada a política de distribuição de renda para algumas pessoas vulneráveis economicamente, mas não todas. Há muitos desempregados que, não atendendo aos critérios da distribuição dessa renda, estão passando por extrema necessidade. O governo deveria ampliar essa concessão da renda básica para a população, para todos, não só as populações vulneráveis, como o pessoal da informalidade, os moradores de rua, mas para também os desempregados, as pessoas desempregadas que estão carentes desses recursos. E também um apoio às micro, pequenas e médias empresas, que deveria contar com a suspensão, por exemplo, do pagamento de tributos ao governo, com a condição de que mantenha os empregos dos trabalhadores, e a concessão de empréstimos com a taxa de juros bastante baixa, a fim de que essas empresas não tenham que fechar as portas. Então, ações dessa natureza que têm que ser tomadas o mais rapidamente possível, a fim de, digamos assim, minimizar os efeitos da crise do coronavírus sobre a economia brasileira. Um outro ponto também que é importante é o governo federal alocar recursos necessários aos governos estaduais e municipais. Esse procedimento, por iniciativa do Congresso Nacional, já será posto em prática. É necessário que os estados e os municípios disponham de recursos que impeçam de que eles sejam levados à insolvência e os incapacitem a atender às necessidades da população. Então, esses são os comentários que eu queria a lhes fazer, meus amigos, a respeito de como compatibilizar os problemas da saúde com os problemas da economia em nosso país. Finalmente, quero desejar a todos saúde e boa sorte em suas caminhadas.